Então, gente boa, a gente vai estar falando sobre cultura a partir de Introdução à Sociologia, de Pércio Santos de Oliveira, no capítulo 7. A gente, no vídeo anterior, falou sobre a cultura e a educação, sendo que no aspecto escolar, a educação é sistemática, e no aspecto familiar, a educação é assistemática. A gente falou sobre identidade cultural, ou seja, uma cultura própria, onde os indivíduos eles compartilham da mesma cultura, daquele mesmo jeito de levar a vida. Falamos também sobre os aspectos materiais e não materiais e imateriais da cultura, enquanto que a parte material, suponhamos, seria o celular, o smartphone, e a cultura imaterial seria aquela de dar autoridade a tudo aquilo que é publicado nas redes sociais, né? Então, a gente tem o aspecto material e o aspecto imaterial ou não material da cultura. E nesse aspecto, a gente tem uma interdependência entre o material e o não material, né? E diante dessa situação, é importante, né, que a gente possa ver nessa questão da interdependência que a cultura imaterial ela se manifesta na cultura material. Então, digamos, eu estou aqui usando esse aparelho. O celular ele faz parte da nossa cultura material, é uma ferramenta, é um objeto. E o que acontece? Há um tempo atrás o celular ele servia para fazer ligações, depois ele serviu para a gente tirar foto, depois serviu para a gente tirar foto, gravar vídeo, depois serviu para redes sociais, e aí hoje o celular existe para tudo, menos para ligar, né? Então, ontem eu estava dando parabéns para minha sobrinha pela videochamada, aí eu lembrei do desenho Os Jetsons. Já ouviu falar dos Jetsons? É mesmo? Aí nesse caso, né, não, tem que perguntar, né, porque às vezes você está falando, culturalmente falando, às vezes você faz uma citação que, como não tem a ver com a circunstância da pessoa, aí você acaba não comunicando, mas eu sei que quando eu falei os Jetsons, a Neuci lembrou, entendeu? Ah, é? Ah, tá certo. Então, TV a cabo é um outro elemento cultural. Eu sou da época, né, que tinha o canal 4, canal 11, né? Batia na televisão, né? Não é mesmo? E ainda batia na televisão, exatamente. E botava a caixa de fósforo em cima da agulha da Rádio Vitrola, né? Ô tempo bom. Bombril. Hã? Ô tempo bom que a gente amarrava cachorro com linguiça, não é mesmo? Né? Que só a Mara não via criança com o nariz escorrido, nem cocô pendurado na fralda. Mas, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os elementos da cultura. Página 141. E aí a gente observa o seguinte, né, que a cultura, como a gente já falou, ela é um modo, é um sistema, é um conjunto de elementos ligados estreitamente uns aos outros. Para efeito de estudo, nós vamos desmembrá-la em suas partes, seus elementos. Os principais elementos de uma cultura são os traços culturais, o complexo cultural, a área cultural, o padrão cultural e a subcultura. Vamos aos traços culturais. Os traços culturais são os elementos mais simples da cultura. Eles são as unidades de uma cultura. É necessário ressaltar que os traços culturais só têm significado quando considerados dentro de uma cultura específica. Aí, no início, o autor até ele fala aqui sobre uma ideia, né, uma crença que pode representar alguns traços culturais. Um carro, um lápis, uma capa, uma pulseira, um computador também são exemplos de traços culturais, né? E aí o adorno, né, para um determinado grupo ou para outro ter um significado mágico ou religioso. Então, digamos, como é que eu posso dizer? Para mim, se eu pego um sacolé com sal e levo para casa, para mim eu estou levando um sacolé com sal
para a gente chegar e assim, acabou o sal, eu peguei um sacolezinho de sal na casa da minha irmã, tarde da noite, levei para casa e vou usar para fritar o meu ovo e tal. Mas se de repente, né, na igreja do apóstolo Marcelo, ele fizer uma campanha do sal da vitória, né, para você que todos os caminhos estão fechados, você vai pegar esse sacolé de sal, você vai jogar com ele na parede da porta da sua casa. Se você romper com um saco de sal, gente, é hipótese, tá? Porque isso não acontece. Se você romper com um saco de sal na porta de casa, né, é porque a vitória vai chegar. Então você tem que ficar atacando com toda a sua força, porque na hora que romper o sacolé de sal, aquilo vai acontecer. Aí, por exemplo, digamos, eu nunca fui na igreja do apóstolo Marcelo. Então esse sacolé, para mim, é só um sacolé para eu pegar sal. Né? Mas agora, a Ana Paula, que é devota, que é fiel, né, que é discípula, né, do apóstolo Marcelo, o que acontece? Aquele sacolé de sal, ela traz quase como se estivesse carregando a Bíblia. Então você percebe que assim, é um elemento cultural diferente para ela do que para mim. É tudo sal, mas para ela é um sal diferente do que é para mim. É como, digamos, por exemplo, se a gente pegar a questão do óleo para ungir. Nós sabemos, né, como a Bíblia diz, que se houver o enfermo, os presbíteros vão lá, ungem o enfermo, e a oração, não o óleo, a oração da fé vai levantar o enfermo. E aí o que acontece? Hoje a gente já chegou ao nível não do óleo para ungir, mas do óleo ungido. Quando ungidas são as pessoas, né? Mas tudo bem. E aí, diante dessa situação, por exemplo, aquele mesmo frasquinho de óleo que a gente pegou lá na igreja do apóstolo Marcelo, também serviria para a gente fazer um mexidão em casa. Mas aí o que acontece? Se a Ana Paula pegar alguém em casa, né, o filho ou o marido que não é crente, pegando aquele óleo para fazer um mexidão, tá de cadela tem um piripaque, né? Ô seu condenado, tu tá maluco, não sei o que lá, né? Não, esqueci. Como ela é crente, discípula do apóstolo Marcelo, ela diria, né, abençoado, esse óleo aqui, não sei o que lá. E aí acontece, por quê? Porque esse óleo tem um significado para ela diferente do que tem para mim. E aí, por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Alguns aqui estão esboçando um sorriso. Isso é uma demonstração do significado que a substância óleo tem para você. Mas agora, para uma outra pessoa, essa substância óleo não é igual à substância óleo que a gente usaria para fritar um ovo, né? Então, é importante, né, a gente observar, né? Por exemplo, para os fiéis das religiões afro-brasileiras, por exemplo, os colares usados têm cores especiais, dependendo da divindade cultuada pela pessoa e de acordo com a crença, dão proteção a quem os usa. Portanto, só no conjunto da cultura é que se pode entender um determinado traço. Então a gente, por exemplo, digamos, se eu olhar um determinado colar de um culto afro, eu posso até pensar assim, pô, isso aqui ou às vezes é só um adorno, mas a gente que é ignorante, né? É como, por exemplo, o instrumento de percussão, né? Percussão, porque percurso é um percurso, percussão seria um percurso grande, né? Então, digamos, se a gente pegar a questão de um instrumento de percussão, né, num templo batista, por exemplo, aí o camarada tá lá, aí o irmão olha para aquilo e fala assim, meu Deus, a igreja tá igual macumba, tal. Não, é uma percussão, né? Até porque num culto africano, mesmo que fosse a Jesus, não teria problema nenhum isso, porque na nossa realidade a gente associou a percussão a isso, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, cada região, cada lugar, cada sociedade, cada comunidade tem o seu traço. Vamos ao complexo. O complexo seria a combinação dos traços culturais em torno de uma atividade básica, né? Por exemplo, o carnaval no Brasil é um complexo cultural que reúne um grupo de traços culturais relacionados uns com os outros. Carros alegóricos,
música, dança, instrumentos musicais, desfiles, etc. Da mesma forma, o futebol é um complexo cultural que pode ser desmembrado em vários traços culturais: o campo, a bola, o juiz, os jogadores, a torcida, as regras do jogo, etc. Vamos pensar, por exemplo, o juiz de um jogo de futebol. Se o camarada andasse na rua, imagina, tá lá o Joelson na loja dele, e aí chega um camarada lá para comprar um produto na loja dele, e aquele camarada vai com aquele short e aquela camisa de juiz. Na caminhada vai ficar todo mundo olhando o cara. Mas aquele cara com aquela roupa dentro do campo é a coisa mais tranquila do mundo. Então você percebe que assim, aquele traço cultural, ele cabe num complexo cultural, no outro ele não cabe. Claro que alguém para causar pode fazer, né? Então, situações e situações. E aí, vindo para a questão da área cultural, seria a região em que predominam determinados complexos culturais, essa, por exemplo, né, essa área cultural, portanto, é uma área geográfica por onde se distribui uma determinada cultura. Então, os grupos humanos localizados em determinada área cultural apresentam grandes semelhanças quanto a traços e complexos culturais. Você vai, por exemplo, observar a situação de quando você vai para uma cidade de interior. Então você está numa área cultural com alguns traços culturais e complexos culturais, que quando o indivíduo ele sai daquela região, né, por exemplo, digamos que alguém tá lá em Taubaté, São Paulo, e aí essa pessoa vai lá para o Tietê, São Paulo. Ela vai estar num confronto, né, claro, né, de cultura. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa de Campos, né, e você levar essa pessoa, né, de Campos, que é estado do Rio, e pega essa pessoa e leva ela para Nilópolis, que também é estado do Rio, você vai perceber algumas diferenças. Então, cada área tem o seu traço, né, e tem o seu complexo. E isso vale também para a gente ministerialmente. O indivíduo está chateado com a igreja dele e saiu da igreja dele, né, coisa que acontece corriqueiramente. E ele vai para outra igreja. É interessante que assim, a outra igreja não servia para ele, mas ele vê que tem coisas nessa igreja nova que na outra não tinha, e tem coisas na igreja de onde ele deixou que não tem nessa. Embora ele tenha ficado desgostoso com a outra igreja, ele quer trazer algumas coisas da outra igreja para cá. Não me perguntem por quê, porque aí já é psicologia, né? Porque assim, se ele saiu da outra igreja, se a outra igreja não era legal, por que ele trouxe coisas da igreja para cá? E aí ele vai tentar emplacar, às vezes é o cântico, que às vezes não emplaca, o pessoal não gosta, ele insiste, dá cajadada, bordoado, mas o pessoal não quer aquela música, né? Tem aquele cântico que aquela comunidade ama de paixão, e aquele cântico não diz nada para ele, né? Então, aí tem aquela situação de vamos fazer esse evento aqui para confraternizar as famílias. Ah, não, isso aqui não é legal não, mas na outra igreja funcionava. E aí fica assim algumas crises, porque às vezes a pessoa não percebe que a área é diferente. O complexo pode parecer que não, mas é diferente. E os traços também são diferentes em alguma situação. Ah, mas é tudo igreja, tudo usa Bíblia, tudo tem pastor, tudo tem diácono. Sim, mas o pastor, o diácono, às vezes a versão que se usa da Bíblia, o tipo de púlpito, né? Por exemplo, não vou muito longe, eu gosto de pregar batendo no púlpito, né? Aí na minha, né, uma irmã foi e doou um púlpito de vidro. Na minha igreja, uma irmã doou um púlpito de vidro. Não sei, aí é você que está dizendo. Aí o que... Não, isso é você. Aí acontece. Já pensou? Eu vou bater, quebro o troço, além de causar, né? Eu ainda vou ter que tirar um negócio do meu bolso. Aí eu fui pregar, olha, creiam-me, fui pregar numa Assembleia de Deus, Igreja do Fogo, do Poder, da Nuvem e da Glória. E aí o que acontece? Quando eu fui lá,
tô eu pregando, quando eu olho pro púlpito, tá assim, ó, não bata no púlpito. Aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, meu Deus, como é que pode isso? A forma foi antes. Entendeu? Aí o que acontece? O que eu observei? Era uma Assembleia de Deus, mas não quer dizer que todas as Assembleias de Deus são iguais. Entende? Então, a gente precisa ter essa noção, porque, então, então, a gente precisa ter essa, porque, é legal dar uma ênfase assim, né, tal, mas aí nessa situação, eu não sei se dá para perceber que essas questões, elas precisam ajudar a gente a discernir as coisas, né, porque é como, digamos, há um tempo atrás, um pregador que pregasse vociferando, dava a ideia às vezes até de que o cara tá firme, hoje parece que o cara tá brigando, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, existem coisas que às vezes a gente não percebe, mas gente, a cultura é um negócio muito fluido, muito dinâmico, e às vezes você é até um cara do bem, mas você tá vestindo um uniforme que nessa cultura parece ser do mal. Então, aí é um negócio assim, que é pra gente ficar atento. Aí, oi, não vai falar de Nárnia, Não. nem de Marte. Então tá bom. É correto afirmar que a cultura é relativa? Bem, assim, se a gente disser que a cultura ela é relativa, eu estou pensando no significado da palavra relativa. Se a gente disser que a cultura é relativa, fica parecendo que a cultura pode ser e pode não ser. Só que o que eu entendo, posso estar errado, né? Fazendo o contraponto entre relativo e absoluto, eu entendo que a cultura ela é absoluta, ou seja, o que é cultura? Cultura é X. Agora, como é a cultura num lugar tal, como é a cultura num lugar tal, né? Por exemplo, vamos aos Estados Unidos, Igreja Batista. Como é a cultura na Igreja Batista de brancos? Como é a cultura na Igreja Batista de negros? Aí vamos pensar, por exemplo, a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Como é a cultura da Assembleia de Deus lá do Pico do Morro e como é a cultura da Assembleia de Deus na zona nobre de uma grande cidade. Então, assim, cultura é cultura. Só que cada localidade, de acordo com, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre o aspecto de mobilidade social vertical ou horizontal, não sei quantos lembram disso, Marcelo não estava, né? Quando a gente falou sobre o indivíduo que ele muda de uma situação socioeconômica para cima ou para baixo, ou ele muda numa perspectiva de crença, de compreensão, de conhecimento, né, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Então, assim, ou seja, a cultura é cultura, só que dependendo do lugar, da classe social, né, de várias situações, da linguagem, coisas do tipo, ela é um tipo de cultura. É como, por exemplo, o ser humano, ele é relativo? Não, o ser humano é absoluto, o ser humano. Agora, um ser humano gordo é diferente de um ser humano magro. Um ser humano velho é diferente de um ser humano jovem. Um ser humano negro é diferente de um ser humano branco. Entende? Mas é ser humano. Ou é o que, meu Deus do céu? O que eu fiz? Algum racismo? Mimimi? Alguma coisa? O sinal. Deixa eu só terminar aqui, gente, rapidinho, peraí. Aí nesse caso, deixa eu ver aqui em que tempo a gente está. Peraí, rapidinho, só pra gente terminar agora. Área cultural a gente falou. Padrão cultural, né? O padrão cultural é uma norma de comportamento estabelecida pela sociedade. Os indivíduos normalmente agem de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade em que vivem. Então, eu não sei se você já percebeu, quando você chega num lugar, seja onde você vai morar, onde você vai trabalhar, ou a igreja que você começa a frequentar, que alguém fala assim, falando aqui é assim. Indiretamente a pessoa está dizendo o seguinte, esse é o nosso padrão cultural. Eu não estou dizendo que não possa mudar, pode mudar, mas a duras penas, né? Entendeu? A duras penas. A gente percebe pela própria questão da mídia com a sociedade. O que aconteceu nessas últimas eleições?
uma sociedade que parecia que pensava de uma determinada forma. Eu não sei quem teve a bendita ideia de melhorar o nível de internet, porque enquanto a gente estava com a discada, parecia que todo mundo pensava igual à televisão. E aí o que aconteceu? A gente descobriu que tinha mais gente que pensava igual a gente, né? Então, assim, com exceção dessa influência da mídia, qual é a ideia que a gente tem? É muito difícil mudar. Não tem como, né? E assim vai. Subcultura, para a gente fechar aqui, gente, para vocês irem lanchar, né? No interior de uma cultura podem aparecer diferenças significativas, caracterizando a existência de uma subcultura. Há regiões no Rio Grande do Sul onde, além dos costumes e valores serem muitas vezes diferentes dos praticados no restante do país, até a língua principal é o italiano ou o alemão. Então a gente percebe que dentro do país, além de ser um Brasil diferente dos outros Brasis que a gente tem, ainda tem certos lugares onde o idioma pode ser outro, né? São Paulo, se você observar, eu lembro quando eu estive em Bom Retiro, tinha um ambiente que tinha bastante oriental, o outro tinha bastante judeu. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba! E assim, era um raio de poucos quilômetros de distância. Eu estava andando de uma rodoviária, né, até uma igreja. E nesse tanto que eu andei, eu vi uma série de situações que eu olhei assim e falei, caramba, como é que pode isso? Né? Então, dentro de uma cultura, existem subculturas. Daí a importância. Nós, como líderes cristãos, precisamos lembrar, o crente não é tudo igual. Né? Não é tudo igual. Que nem, por exemplo, eu estou dando aula de apologética cristã numa outra igreja, e aí eu falei sobre o olhar, né, do cristão, do evangélico conservador a respeito do catolicismo ou a respeito das testemunhas de Jeová. Aí teve um engraçadinho que botou assim, também tem o evangélico evangélico de esquerda? Aí eu coloquei, essa foi boa, hein, gente boa? Porque eu não ia dizer para eles, sim, existem cristãos progressistas, né? Tanto que foi a linha de cristãos progressistas que se reuniu com o Fernando Haddad, capitaneado, se não me engano, pelo pastor Ariovaldo Ramos, que também é de linha progressista, né? De direita eu não preciso dizer que é o Malafaia, né? Então, em relação a isso, né, o que acontece? É importante a gente ter essa ideia de que existem subculturas dentro da cultura. Crente não é tudo a mesma coisa, batista não é tudo a mesma coisa, aluno não é tudo a mesma coisa, professor não é tudo a mesma coisa, a mesma igreja não é tudo a mesma coisa. Tem os irmãos metidos a consagrado, tem os irmãos que são consagrados, tem os irmãos que parecem que são meio tortos, tem os irmãos que são meio tortos, mas não parecem. E aí o que acontece? Tem aquele pessoal que chega junto, tem o pessoal que não chega junto. Tudo dentro da mesma igreja. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o crescimento do patrimônio cultural. Valeu, gente. Tem gente que parece PP.